Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, que tem hoje como convidado o professor Dário Júnior, tratando sobre os desafios do direito. Professor Dário, nós terminamos o primeiro bloco falando desse ambiente democrático que está ainda em franco desenvolvimento. Recentemente, no ano passado, no ano 2013, nós tivemos a oportunidade aqui, o corpo docente da Rede Docto, de publicar uma obra em comemoração aos 25 anos da Constituição da República Federativa de 1988. E a gente percebe que o Estado, o cidadão, as instituições estão aprendendo ainda a conviver nesse espaço que foi conquistado, com muita luta, com muita disputa, em relação ao regime anterior. E aí a gente fica com essa preocupação. A gente está tão imaturo ainda em relação a isso, ou a gente pode de alguma forma melhorar? Não creio, eu não creio em imaturidade não, professor. Eu acho que nós tivemos um período pós-88 aí que a cultura constitucional se consolidou, a cultura democrática, o pluralismo, ele se consolidou. Nós tivemos um plebiscito 5 anos depois da Constituição que definiu o regime de governo e eleições de 2 em 2 anos. Então, nós já temos uma cultura democrática. Agora, eu vejo em alguns segmentos a necessidade de manter viva uma ameaça que não existe mais. Ou seja, estabelecer que é preciso adotar determinadas posturas porque há um perigo de retrocesso autoritário que, por parte, por exemplo, dos militares, hoje é inexistente. Mas é preciso manter esse discurso até para manter viva uma certa causa política. Eu estou dizendo isso porque regime autoritário mesmo no Brasil, depois da República, nós tivemos o período Vargas, que completou 50 anos, agora nós estamos agora, nesse mês de março, completando 50 anos do golpe militar de 64, então nós tivemos a ditadura Vargas em 1994, 20 anos atrás, completando os seus 40 anos. E na época não se via ninguém preocupado em rever nada da época da ditadura Vargas, que já tinha ficado. O Brasil estava pensando para o futuro, como organizar a sua economia, como organizar fortalecer sua moeda, fortalecer suas instituições democráticas. O Brasil, naquele momento, há 20 anos atrás, estava pensando para o futuro. Hoje nós estamos pensando para o passado, sempre dizendo assim, olha, o regime militar fez isso, fez aquilo. Foi uma ditadura extremamente feroz num determinado momento, mas a gente sente, a partir já de 1978, uma abertura. A anistia acontece em 78, a anistia dos presos políticos, dos exilados. O Brasil já tem eleições em 82 para governador, ou seja, um regime de eleições diretas, apesar da emenda das diretas já ter sido rejeitada, a gente tem a impressão, às vezes, que a redemocratização ela veio assim de uma vez em 88 e pegou a gente de surpresa. Não, foi um processo político, o processo constituinte foi produzido às claras. A Assembleia Nacional Constituinte foi extremamente transparente, com sessões públicas, com discussões, ela demorou além do previsto justamente porque foi muito discutida. Fruto, então, de um processo constituinte democrático. Então, quando se fala que a gente está aprendendo ainda a conviver com a democracia, na verdade é porque a democracia é uma vivência cotidiana. A democracia não vem pronta, ela não vem estabelecida assim, em contornos absolutos e imutáveis. A gente precisa, o tempo todo, cuidar desse processo, exercer esse processo democrático e entender que a Constituição ela estabelece canais de liberdade de expressão da opinião, da vontade, sobre diversos aspectos. Ou seja, a Constituição ela estabelece um mecanismo que permite a existência de uma sociedade plural. Mas nesse ponto, diante essas contradições que ocorrem entre cidadão, instituições e Estado,
a gente pode, de alguma forma, crer que há um conflito? Ou a gente pode crer que há um arranjo para isso acabar aparecendo como um conflito? Mas o conflito, que tipo de conflito? Né? O conflito de ideias, ele é próprio da democracia, né? Ele tem que existir. O conflito de ideias, ele é próprio, ele existe dentro da própria sociedade, ele existe entre a sociedade e o Estado, e ele existe entre os poderes do Estado. Então, a democracia ela é conflitual, ou seja, o conflito não pode ser sufocado, é dialógica, né? Ou seja, o conflito não pode ser sufocado, ele tem que encontrar canais institucionais, mecanismos, para que ele possa ser discutido, para que ele possa ser compreendido, né? E a gente precisa partir para isso aí. A gente observa que, às vezes, as pessoas tomam alguma decisão um pouco mais equivocada, às vezes num momento de reivindicação, ou agindo mesmo por má fé, né, por dolo, ou agindo por ignorância, né? Eu acho que contra o dolo, contra a má fé, não tem muito recurso mesmo, né? A gente vai lidar com pessoas assim em várias áreas, né, vários segmentos das atividades humanas, né? Agora, contra a ignorância há solução, né? Precisa as pessoas transformarem informação em conhecimento, porque hoje há um excesso de informação por aí e às vezes pouca compreensão e pouca compreensão dessas informações. Então, a gente precisa as pessoas precisam adquirir instrumental, né? Ou seja, mais cultura, mais conhecimento para saber aproveitar essas informações, fazer essas informações se relacionarem e encontrar uma saída que possa fazer com que essas reivindicações, essas manifestações apontem uma saída para o país. E a saída tem que ser, já que a gente está falando de direito, a saída não pode ser à margem das instituições constitucionais, né? A saída tem que ser nos marcos democráticos estabelecidos pela Constituição. Porque se a gente começa a dizer que a Constituição é uma Constituição que estabelece um Estado opressor, que essa Constituição estabelece um Estado burguês, um Estado explorador, um Estado capitalista, um Estado isso, aquilo, totalitário e tal, quando de fato não é uma Constituição que contempla essas vertentes ideológicas de uma maneira até equilibrada. Essa é a leitura que eu faço da Constituição de 88, né? Se a gente descarta, desqualifica essa Constituição como uma ordem normativa, nós estamos abrindo as portas para uma revolução. E aí nós não está tratando mais de direito, a gente está tratando de um fato político que poderá ter consequências imprevisíveis como qualquer revolução. E aí, nessa perspectiva, a gente tem que tentar preservar o direito pela via democrática. Exato. Como o senhor falou no início. Né? Um sempre protegendo o outro. A democracia produzindo um direito legítimo e o direito protegendo a democracia. É um sistema de controles recíprocos. Né? A sociedade está controlada de uma certa forma, o próprio Estado está controlado, o direito ele está controlado pela democracia, a democracia está controlada pelo direito, a atividade política ela tem que se dar em determinados marcos pré-estabelecidos, em condições de igualdade, né, para todas as correntes de pensamento político. Então, o grande desafio do direito é se estabilizar como direito, hoje em dia. E para tratar um pouco mais desse assunto, a gente vai fazer mais um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já.